Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brando do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados, até eles, nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. E nesta aula nós vamos falar sobre arrebatamento. O arrebatamento constitui a primeira etapa da segunda vinda de Jesus Cristo. O arrebatamento é claramente explicado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. Eu entendi a referência. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrancados, arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o que exatamente é o arrebatamento? O arrebatamento, portanto, consiste no encontro da igreja, a noiva, com Jesus, o noivo, nos ares. Não confunda isso, nos ares. É o momento em que Jesus busca a sua igreja. Todos que nele creem serão arrebatados, ou seja, desaparecerão da terra para viverem com ele nos céus, até a segunda etapa da segunda vinda, o aparecimento glorioso, tá? Isso aí é algo que eu tenho que entender. Porque nessa primeira etapa, os santos, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão em Cristo, serão arrancados, serão arrebatados. Diferente da segunda etapa, ali após a batalha do Armagedon, onde haverá ressurreição dos bons e dos maus. Bons, aqueles que aceitaram a Cristo durante a tribulação. Maus, aqueles que estão lá desde o arrebatamento, que não estavam em Cristo. Eles vão ressuscitar para quê? Para o julgamento final. Lembra? À direita as ovelhas, à esquerda os cabritos, bodes. Entendeu, né? Pastor, quer dizer que quem não subir na primeira leva, quem não subir nesse arrebatamento, tem uma segunda chance. É claro. Enquanto há vida, há chance, há oportunidades. E eu creio que mesmo durante a tribulação, o reinado aí do anticristo, muitos vão reconhecer o erro, muitos vão aceitar a Cristo, muitos vão negar a marca da besta, né? Mesmo que eles morram durante a tribulação, é claro, devido às perseguições, devido às maldades do anticristo, no último dia, no julgamento final, né, a própria Bíblia fala que haverá a ressurreição, onde o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. Então há sim uma segunda chance, mas é diferente. Hoje a gente tem o Espírito Santo, hoje a gente tem pessoas boas, pessoas cristãs do nosso lado. Agora imagina você com um arrebatamento, vai subir todos justos, todas as pessoas boas, vai ficar na terra só quem não presta. Ele é mau. E a gente? É mau também. Além do Senhor levar a igreja, nós, os crentes,
o Espírito Santo vai subir também. Você vê que Deus esteve no jardim do Éden e o homem pecou. Depois o Senhor mandou Jesus. Jesus, ele diz: eu vim para os meus e os meus me desprezaram, me ignoraram. Jesus voltou para o Pai e disse: vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o meu Consolador. E quantos aí estão desprezando o Espírito Santo? Desprezando a própria palavra de Deus? Então, quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo ele vai subir junto com a igreja. Então aqueles que ficam estarão com o anticristo, estarão com pessoas más, né, numa situação completamente diferente da que vivemos hoje. Então, eu recomendo, vale a pena você ser santo e ir na primeira leva. Podemos dividir o arrebatamento em 5 eventos. Vamos lá. Primeiro, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, nas nuvens. 2. Os mortos ressuscitarão primeiro, lembrando, os mortos em Cristo. 3. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrancados, arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens. Tá entendido, né? Vamos lá. 4. Para o encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. Você pode repetir o 5º comigo? Vamos lá, E estaremos para sempre com o Senhor. Vamos lá? Estaremos para sempre com o Senhor. É importante ressaltar que estaremos sempre com o Senhor, mas estaremos com Ele aqui também na terra, quando o Senhor virá com todos os seus santos para o seu governo milenar. Que Deus te abençoe cada dia mais. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: e como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Tá vendo? Haverá um retorno. Judas 1,14. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos. Somos nós. Nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Outra característica importante é que o arrebatamento acontecerá muito rápido. A Bíblia fala, né? Num piscar de olhos, conforme definido ali em 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É lindo. E algo interessante em Tito 2,13, onde Paulo define o arrebatamento também com a expressão bem-aventurada esperança. Diz mais: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Arrebatamento é o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. Essa é a definição de arrebatamento. Para que fique ainda mais simples, podemos dizer que o arrebatamento é quando Deus ressuscita todos os crentes que já se foram, dando a eles seus corpos glorificados e logo depois nós, aqueles que estiverem vivos, seremos arrancados, arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, encontrando o Senhor nos ares. Oh, glórias! Bravo, bravo, bravo! Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado desta aula, tá? Leia a descrição deste vídeo, porque aqui há instruções, tá?
tá? De como no final do curso você receber o seu certificado. Você pode também adquirir o curso em e-book, em PDF. Leia aí a descrição desse vídeo, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe o seu dia e até a próxima aula. Caneta e papel na mão. Eu vou te passar agora, em ordem cronológica, os itens que apontam para o final dos tempos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aqui em Marcos, no capítulo 13, verso 5. Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal, então, que Jesus nos adverte é que haveria falsos profetas e falsos cristos. Alguns exemplos, pregadores que marcam a data da volta de Jesus. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Se você fizer uma breve pesquisa no Google, você vai ver que vários pregadores já caíram nessa armadilha de datar uma data para a volta de Cristo. Vamos ao segundo, guerras. Marcos 13, do 7 ao 8. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. O segundo sinal do fim dos tempos são as guerras. No século XX tivemos 2 guerras mundiais. Nações têm se levantado contra a própria nação, são as guerras civis, e reinos contra os próprios reinos, revoluções. Vamos ao terceiro, terremoto. No verso 8 ainda diz: uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares. Outro sinal do fim é o aumento dos tremores, que mostram como a terra está em desequilíbrio, apontando para o fim. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 8. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores. Olha, já temos 7 bilhões de habitantes no planeta e há estudos que comprovam que o mundo terá 9 bilhões de pessoas em 2045. E o pior, não tem capacidade para manter com alimentos este número de pessoas. Agora, Marcos 13, 9 diz que: tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar ao meu respeito. Verso 11. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Esta profecia nunca foi tão real como está detalhada aqui. A igreja já sofreu perseguições e massacres cruéis, mas haverá um tempo em que será uma perseguição institucionalizada. O texto explica que os servos de Deus serão levados diante das autoridades para prestar depoimento de sua fé. Ainda em Marcos 13, verso 10, fala sobre avivamento. É necessário, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Verso 11. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Antes de acontecer o fim, também acontecerá um grande avivamento na terra. O evangelho será pregado em todas as nações e os crentes, mesmo perseguidos, serão cheios do Espírito Santo.
A Bíblia está sendo traduzida para milhares de línguas com rapidez, devido aos novos recursos tecnológicos de tradução, como por exemplo o Google Tradutor. Missionários têm sido enviados de todos os países para o mundo inteiro. Agora podemos ler também em Marcos 13:12. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Um grave problema que já vivemos é que as famílias têm sido alvo de muitas tribulações. Lares têm sido destruídos pelos vícios, prostituição e outras maldades. Além disso, grande parte da juventude atual não quer mais constituir família. Este processo de reconstrução da família é também cumprimento das profecias sobre o fim do mundo. Marcos 13:13. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Depois de apresentar todos os problemas do princípio das dores, Jesus ensina aos crentes como serão vitoriosos. Cada vencedor receberá um galardão como prêmio de suportar tudo isso. A perseverança é o segredo para suportar todas essas coisas. Os cristãos precisam aprender que perseverar significa vencer obstáculos. Muitos evangélicos não estão sendo perseverantes, pois por qualquer probleminha saem de suas igrejas, e há até pastores que incentivam trocar de igreja. Eu encerro com Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.